Outubro Rosa é o mês que comemora o combate ao câncer de mama no mundo, né? Não só em Rio Claro. E Rio Claro tem se destacado nessa área há algum tempo. Então é sempre bom a gente falar de coisas boas, que não assustem. A mídia normalmente só vincula notícias muito trágicas, né? A população fica desesperada, chega Outubro Rosa. E não é o caminho que a gente tem que seguir. Tem que seguir com notícias e assuntos sobre prevenção. O caminho é esse. O senhor sempre ressalta a necessidade de se detectar esses casos logo no início, né? Que isso com certeza vai garantir um resultado melhor no tratamento. Sim, é a única forma que nós, como mastologistas, temos de prevenir a doença, né? O câncer de mama não é uma doença prevenível, como, por exemplo, é o câncer de colo do útero. Então, o câncer do colo do útero, você colhe o Papa Nicolau e você faz diagnóstico da doença pré-câncer, antes de se tornar o câncer. Daí você trata. Então, você previne que ocorra o câncer de colo do útero. O câncer de mama, nós temos poucas linhas para a prevenção da doença. Então, qual é a forma que nós temos? É fazer a detecção precoce da doença, né? O nódulo ainda é muito pequeno. Só existe uma forma, mamografia, uma vez por mês, uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Não tem outra receita ainda no mundo, não inventaram nada melhor do que isso. Passou dos 40, a mulher já deve ir anualmente ao seu médico e solicitar esse exame. A partir dos 40 anos, é um dever da mulher realizar a mamografia, uma vez por ano. O SUS tem uma linha que diz que a mamografia é a partir dos 50 anos. Mas ele também tem uma lei que garante a mamografia a partir dos 40, né? É confuso. Como muita coisa no nosso país é confusa. A Sociedade Brasileira de Mastologia, da qual eu faço parte, nós somos enfáticos que existe um ganho muito grande em realizar a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Não depende do médico querer fazer ou não. A mulher pode, por lei, solicitar sua própria mamografia. Se o médico não quiser, ela pode pedir para a enfermeira do posto de saúde, por exemplo. E a lei garante o direito da realização da mamografia a partir dos 40 anos. Como é que os mastologistas orientam hoje, além da mamografia, ainda existe aquela questão do exame da mama, que a própria mulher pode fazer? Isso ainda é orientado a ser feito ou não? Sim, é orientado, mas não para a detecção. Então, como é que funciona? Na década de 90, não sei se vocês se lembram, existia um comercial da Cássia Kiss, que veio a público, né, com as mamas expostas, falando sobre autoexame. Autoexame das mamas é importante? Sim, é fundamental. Para quê? Para que a mulher se conheça. Então a mulher precisa entender como está a sua mama mensalmente. Quando que ela realiza? Para aquelas que menstruam, sempre no final da menstruação, onde a mama está mais flácida e pouco dolorosa, ela examina a mama embaixo do banho, com um sabonete, que a mama fica mais lisa, fica mais fácil de detectar. Isso daí é o suficiente para falar que ela está fazendo detecção precoce? Não. Então, o que tem que fazer? A partir dos 20, 22 anos, ela pode fazer autoexame mensal. Deve fazer autoexame mensal. Ainda mais porque a maioria das doenças da mama não é o câncer de mama. São cistos, são nódulos. A maioria expressa não é o câncer de mama. Então, se a mulher, esse mês ela não sente nada e no outro mês ela sentiu alguma coisa, ela vai procurar um mastologista e a chance daquilo lá não ser nada preocupante é muito grande. Agora, qual é a lição de casa bem feita? Autoexame mensal, a partir dos 22 anos, por exemplo, e a partir dos 40 anos, para aquelas que não têm antecedente familiar para câncer de mama, a mamografia. Aí a gente está no céu. Mamografia anual, autoexame mensal. Para aquelas mulheres que têm um antecedente familiar importante para câncer de mama, o que é um antecedente importante? Mãe ou irmã com câncer de mama em idade precoce. Ah, doutor, minha mãe teve câncer de mama aos 70 anos, eu tenho... Não, sua mãe provavelmente ela teve um câncer de mama da idade. Agora, se a sua mãe teve câncer de mama aos 40, sua irmã teve um câncer de mama precoce aos 35 anos, talvez seja interessante mudar a estratégia. E não existe uma receita para essas mulheres. Aí é o mastologista que tem que avaliar, caso a caso, como fazer. Hábitos de vida. Eu posso ter hábitos que colaborem para se evitar o câncer? Essa pergunta é fundamental. Esse ano eu defendi meu doutorado lá na Unesp de Botucatu, na mesma linha do meu mestrado de 2013. Muito me orgulha que esse doutorado rendeu prêmios em todos os congressos que eu levei, todos os congressos. Talvez o trabalho nacional mais impactante desse ano
realizado aqui em Rio Claro. Eu fiz aqui com as minhas pacientes do SUS de Rio Claro. O que eu estudei? Obesidade, hábitos de vida, tabagismo. O que a gente conseguiu detectar? Que as mulheres que são tratadas de câncer de mama, elas têm um risco maior de ter doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, AVC, que é o derrame, do que mulheres sem câncer de mama. Ou seja, além de tratar da doença, ela precisa se preocupar com as doenças do coração, advindas provavelmente e principalmente da obesidade. Então, hábitos de vida hoje, quando a gente fala isso, as pessoas acham que nós estamos falando trivial, e não é. Hoje, a mulher que faz combate à obesidade, exercício físico regular, lembrando que exercício físico regular não é caminhada 2 vezes por semana, batendo papo. A Organização Mundial de Saúde fala de 3 a 5 vezes por semana, cada sessão 30 minutos. Exercícios que levem o coração a acelerar e desacelerar. Tem que ser uma atividade mais intensa. É intensa, porque a gente, é muito comum as mulheres, mas eu caminho 3 vezes por semana. Mas talvez seja bom, um lazer, mas não sei se dá para encarar como exercício físico. Então, se a mulher que faz exercício físico regular, uma dieta adequada, que tem condições de viver feliz, e isso, a felicidade é muito importante para tudo isso, ela está combatendo muitas doenças, entre elas as doenças cardiovasculares e o câncer de mama. Mulheres obesas têm maior propensão a desenvolver o câncer de mama. Então a mulher magra não tem câncer de mama? Não, ela também tem. Foi por isso que eu disse no início da entrevista que a prevenção à doença ainda é muito precária. Mas o combate à obesidade e estilo de vida é fundamental. Questões emocionais, o senhor falou sobre a felicidade. O senhor percebe que há uma interferência, talvez não em causar a doença, mas, por exemplo, ao longo do tratamento, no sucesso do tratamento, essa mulher tem que estar fortalecida emocionalmente também? Eu acho que nós temos que ser felizes independente da doença. E a felicidade traz coisas boas. A felicidade real, é a felicidade diária. Eu enfatizo sempre muito isso com todas as minhas pacientes. Porque existe um dogma que fala, olha, agora que você tem o câncer de mama, você tem que mudar a sua vida. E muitas mulheres com câncer de mama, muitas, minhas pacientes queridas, doutor, eu sou hoje mais feliz do que eu era. O que eu digo como médico, não como mastologista, mas médico, filho de médico, de família médica, seja feliz todo dia. Você vai afastar muita coisa ruim da sua vida. O meu pai, ele fala que câncer de mama advém de dor na alma. Então, dores muito profundas que vieram durante a vida. Isso não é científico, não dá para comprovar, mas a gente vê todo dia que isso acontece. Então, se você tiver um estilo de vida saudável e ser feliz, de fato, talvez você está prevenindo muita coisa na sua vida. Importante também, né? Eu acho que é fundamental. Agora, doutora, a gente sabe que existem ainda muitas dúvidas. O senhor percebe que, apesar de todas as campanhas, todo ano a gente tem o Outubro Rosa, ainda faltam informações? Quando a mulher chega no seu consultório, ela ainda tem dúvidas ou até mesmo recebeu informações erradas, principalmente por redes sociais? Como é que é essa questão hoje? É uma bagunça. É por isso que eu digo que o nosso papel é ser bem claro nas instruções, né? Então hoje tem o Google, tem as redes sociais, tem um monte de coisa que você acha informação que te convém. Você acha o que você quiser. As mulheres se desesperam. Qualquer dor na mama, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que vem na cabeça é que ela tem um câncer de mama. E ela só vai tranquilizar quando ela entender que não é. Tem que ter calma. Isso chama-se cancerofobia. Essa fobia não é salutar, ela não é saudável. Tem que ter tranquilidade. Nós vamos falar hoje, para cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo que tem rastreamento mamográfico, então, para mulheres que fazem mamografia, pega uma população, Rio Claro tem 200 mil habitantes, tá? Então, para cada 100 mil habitantes, 70 casos de câncer de mama. Se a gente for pensar, não é tão frequente quanto a gente imagina. Então, para Rio Claro, espero mais ou menos 140 casos de câncer de mama por ano. Muitas mulheres têm dor na mama todo dia. Se dor na mama fosse virar câncer de mama, tinha acabado a população. Não é assim que funciona. Então, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Por isso que é importante procurar o médico, né? Importante procurar o médico, mas fundamental entender os seus direitos e os seus deveres. Se a mulher entender que ela tem que fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos e não depende do médico achar que é ou não é, isso é um direito dela, já é um bom princípio. Autoexame mensal, mamografia anual, ela está fazendo a lição de casa dela. O trabalho dela direitinho. Sim. Hoje muitas mulheres têm silicone, próteses de silicone,
Isso atrapalha na detecção do câncer, na hora de se fazer uma mamografia? Como é que é essa questão? Não. O silicone fica embaixo da glândula mamária, né? Então ele não dificulta em nada. A mulher não só não tem risco, e ela pode fazer a mamografia. Existe, né? Eu tenho silicone, eu não vou fazer mamografia porque vai danificar a prótese. Isso não só não é real, como uma mulher sem silicone, ela faz 2 compressões por mama na mamografia. Então ela faz, né, 2 na mama direita, 2 na esquerda. Com silicone, ela faz 4 compressões por mama. 2 mostrando a prótese, 2 tirando a prótese do campo de visão. Ou seja, não só não estraga, como ela vai fazer o dobro de compressões. Não prejudica em nada. Não prejudica em nada. Não. O senhor falava, desculpa, cara, o senhor falava no direito que a mulher tem de solicitar o exame de câncer de mama. Aí a mulher de repente está pensando, pô, eu vou pedir o exame de câncer para ver se eu tenho realmente. Mas isso vai demorar. O SUS é demorado. Como é que é em Rio Claro isso hoje? Olha, eu sou rio-clarense, nascido aqui, de família médica daqui, então eu tenho muito apreço pela cidade, sabe? Em prestação de serviço público mesmo, tratar da população do SUS. Eu tenho uma honra imensa em dizer que hoje o município de Rio Claro, talvez ele seja destaque nacional, tanto no rastreamento mamográfico quanto no tratamento oncológico. Por que eu digo isso? Eu não acredito em saúde pública baseada em mutirão. Então o que é mutirão? Todo outubro vem uma carreta e faz 5.000 mamografias. Zerei a fila. Só que depois ela vai embora. E a gente não sabe quando ela volta. Daí ela vai fazer um monte de achados que às vezes a cidade não comporta para dar andamento nesses casos. Rio Claro hoje, com dados da Fundação Municipal de Saúde, da chefe da UA, que é a Eleni, que é uma mulher espetacular, eles conseguiram zerar a fila para mamografia. Então a mulher hoje, que for no posto de saúde e o médico pedir a mamografia ou a enfermeira pedir a mamografia, em até 10, 15 dias ela está realizando a mamografia. Eu laudo a maioria dessas mamografias via Santa Casa, lá no CDB, antiga Gold Imagem, eu que laudo. Quando eu laudo essas mamografias e essas mamografias elas vêm alteradas, com uma suspeita para câncer de mama, isso eu já faço desde 2010, eu não encaminho essa mamografia para o posto mais, porque isso demora. Essa mamografia já vai direto para o SEAD, na mão do Dr. Vanildo, que é o responsável pelo diagnóstico lá. Eles já convocam essa paciente lá para fazer o diagnóstico. Vindo o diagnóstico, ela já volta para a Santa Casa para oncologia. Tá? Então nós somos em 2 mastologistas, nós cuidamos da oncologia Santa Casa. Falando em tempo, entre realizar a mamografia e ela chegar num serviço de oncologia com um diagnóstico de câncer de mama, não demora um mês. Num serviço particular, talvez demore mais do que isso. Então, como eu falei, eu tenho muita liberdade dentro da Sociedade Brasileira de Mastologia, tenho muitos contatos grandes, e Rio Claro hoje é falado dentro da sociedade como uma cidade com um exemplo de saúde pública em mastologia. Funciona e funciona muito bem. Em relação a sintomas, as pessoas sempre perguntam, mas o que eu posso observar no meu dia a dia? Logicamente que a ida ao médico tem que ser anual, não importa, né, se tem sintomas ou não. Mas existe algum sinal de alerta? Por exemplo, eu fui ao médico e 2 meses depois aparece alguma coisa na minha mama que eu devo já acelerar, antecipar a minha ida ao médico. Vamos supor que ela fez uma mamografia e veio normal. 2 meses depois, no autoexame, ela detecta alguma coisa. Então eu fiz a mamografia em janeiro, em fevereiro meu autoexame estava normal, e em março eu senti alguma coisa na mama. Você vai procurar um mastologista. A chance de ser alguma coisa é grande? Não, a chance de ser alguma coisa é muito pequena. A chance de ser, às vezes, um cisto, que é uma bolha de água, ou a própria glândula mamária, num período menstrual, ela fica mais inchada. Então, não existe nada de alerta. Ela fez a mamografia e pós-mamografia ela detectou alguma coisa na mama, ela vai procurar um ginecologista, não precisa ser um mastologista. Procura o ginecologista e vai dar andamento. Mas eu tenho muita dor na mama. É a principal queixa. Dor na mama. Dor na mama é normal, ela é fisiológica, ela vai acontecer normalmente no período pré-menstrual de todas as mulheres. Ela pode acontecer em períodos não menstruais também. Ela pode ser uma dor muscular, que acaba passando para a mama. A mulher que toma pílula pode ter dor na mama. Mulheres que têm a mama um pouco mais flácida e começam a fazer exercício físico, o próprio balanço da mama machuca. Isso dói mesmo. Então, o que nós falamos? Primeiro, vai fazer exercício físico, vai fazer caminhada? Coloca um top mais justo, que mantenha essa mama presa no tórax.
evitar o balanço da mama. Esse balanço machuca. Está em período pré-menstrual, a mama está doendo? Primeiro, tranquilize-se. Porque quando ela começa a se preocupar, essa dor vira um monstro. Tranquilize-se. Um anti-inflamatório normalmente resolve. Se ela tem tranquilidade, normalmente ela acorda no dia seguinte já não lembrando dessa dor. Então, em termos de sinais de alerta, se ela fizer a lição de casa, acho que está resolvido. Não precisamos falar disso. Quer dizer, pelo que o senhor está falando, nem todo sintoma tem como... Não, podem ser várias causas. Podem ser várias causas. Então, como eu digo, se eu começar a listar alguns sintomas aqui, eu vou criar mais pânico do que benefício. Melhor é procurar um especialista. Como o nosso papel aqui é divulgar coisas saudáveis e educativas, é melhor falar de mamografia, autoexame e procurar um médico anual. O uso da pílula ao longo de toda a vida, a gente sabe que muitas mulheres passam anos tomando pílula anticoncepcional. Tem alguma relação? A pílula é benéfica em relação ao câncer de mama. Tem gente que fala que tem algum risco, mas o risco é tão pequeno, que ele não soma ao risco de uma gravidez precoce, por exemplo. Então, pílula anticoncepcional, usem tranquilamente. Antigamente, as pílulas tinham dosagens hormonais muito grandes. Hoje em dia, você tem uma gama de medicações com dosagens ínfimas, pequenas. Não vão trazer nada para ninguém. É importante também consultar um médico antes de começar a tomar essa pílula, para ver qual é a mais adequada para cada pessoa. É fundamental. Pílula anticoncepcional... A gente que há um hábito também de se tomar pílula anticoncepcional é medicação prescrita por médico. O hormônio mal indicado pode prejudicar. Tem mulheres que não podem tomar hormônio. Então, a pílula anticoncepcional, diferente da mamografia, que a mulher pode chegar lá na clínica e falar, eu quero fazer, pílula anticoncepcional é uma medicação. Quando mal indicada, ela traz mais prejuízo do que benefício. É que a maioria das mulheres só terão benefícios, mas ela tem que ser indicada por um médico. Mais alguma informação que o senhor queira destacar, doutor? Não, eu acho que hoje eu venho aqui há alguns anos, né, para falar em Outubro Rosa, e eu acho que é o ano que eu fico mais contemplado em relação ao nosso município. Com o doutorado acabou de sair, trazendo informações importantes, inclusive para as nossas mulheres. Rio Claro fazendo mamografia, fazendo tratamento para câncer de mama. Eu acho que nós estamos numa fase boa.